Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos refletir sobre aprovação social, grupos e teorias da conspiração, né? Para ilustrar a nossa reflexão, eu vou contar para vocês uma história bastante interessante. Quando eu li, eu achei uma história muito inusitada. Foi uma teoria da conspiração que fundamentou uma seita lá no início da década de 60 do século 20, né? Na cidade de Chicago, nos Estados Unidos. Uma seita bastante diferente e vocês vão ver por quê. Ela foi fundada por duas pessoas, um homem e uma mulher de meia idade. Esse homem foi chamado pelo nome fictício na descrição do caso como Dr. Armstrong, porque ele era médico e até uma pessoa respeitada na cidade. E a mulher, ela também recebeu um nome fictício que era Marianne, só que nas fontes que eu consultei não mencionava qual era a profissão dela. Bom, essas duas pessoas, né, esse homem e essa mulher, diziam que conseguiam se comunicar com seres de outros planetas, especialmente a Marianne. A Marianne, inclusive, afirmava ser capaz de canalizar mensagens que os extraterrestres mandavam para ela diretamente no cérebro dela para uma escrita automática, uma prática que, conforme foi descrita, parecia-se bastante com a psicografia praticada por médiuns ou coisas nesse sentido, sabe? Então ela recebia mensagens desses extraterrestres e escrevia essas mensagens automaticamente. Segundo ela, não havia qualquer interferência da vontade dela na escrita daquelas mensagens. Era basicamente o ser de outro planeta escrevendo com a mão dela, né? Instrumentalizando ela para passar as mensagens. Beleza, eles chegaram com essas ideias, o Dr. Armstrong era um médico até reconhecido na cidade, só que ele também tinha muito interesse por misticismo, muito interesse por disco voador, entende? Por ocultismo, por, como eu posso dizer, pelos assuntos da paranormalidade. Ele era um fã desses assuntos, ele estudava esses assuntos também, né? E a Marianne tinha essa habilidade que, segundo ela, era a de canalizar as mensagens que vinham diretamente desses extraterrestres. Até aí, poucas pessoas se interessaram pelo assunto. E eles também não iam atrás para tentar convencer ninguém disso. Eles simplesmente diziam que as coisas eram dessa forma, que eles tinham esse contato, essa comunicação com seres de outro planeta. Até que chegou um momento em que a Marianne começou a organizar um sistema de crenças a partir da escrita automática. Ela começou a escrever uma série de mensagens, uma série de lições que esses seres de outro planeta mandavam para ela. E assim ela começou a desenvolver um grupo junto com o Dr. Armstrong, uma seita que seguia os preceitos enviados por esses seres de outros planetas, né? Não se sabe se eram seres de vários planetas diferentes ou de um planeta só, mas ela, segundo ela, né, recebia essas mensagens e escrevia e foi construindo um sistema de crenças, um sistema de dogmas e valores, e assim foi se formando um grupo ao redor desse sistema de crenças. Até que chegou o dia em que uma das mensagens que a Marianne recebeu dos seres de outro planeta era a de que aconteceria um dilúvio, um superdilúvio, na verdade, no planeta Terra, que varreria a civilização e poria fim à humanidade. Seria o fim da humanidade, nós entraríamos em extinção quando esse dilúvio acontecesse. E seria um mega dilúvio. E os extraterrestres também enviaram a data em que isso aconteceria. Então era uma profecia, olha, no dia tal, do ano tal, vai acontecer um dilúvio que vai varrer a face da Terra, que vai pôr fim à humanidade. Uma mensagem bem catastrófica e que assustou bastante todo mundo ali que fazia parte do grupo, que seguia aquele sistema de crenças ali. Só que a Marianne, dias depois, recebeu uma outra mensagem
dizendo que aquelas pessoas que participavam do grupo, que seguiam os preceitos das lições e das mensagens enviadas pelos seres de outro planeta, essas pessoas não iriam morrer, elas seriam resgatadas por discos voadores que chegariam naquela data específica e levaria as pessoas que seguiam aquela seita como num resgate antes que o dilúvio chegasse e arrebentasse com tudo, entende? Olha só como a coisa foi ganhando corpo. Então surgiu essa profecia, olha, vai acontecer um cataclisma, será o fim da espécie humana, porém, aqueles que seguirem esses preceitos vão se salvar, vão ser resgatados pelos seres de outro planeta que vão vir com discos voadores. E olha só, as mensagens que chegavam para Marianne executar ali a escrita automática, que segundo ela não tinha qualquer interferência da vontade dela, era uma mensagem vinda diretamente do além, né, desses extraterrestres que eram de outro planeta, né, estavam além da perspectiva objetiva que eles conseguiam ver, né? Então, o que acontecia? Começou a vir detalhes de como isso aconteceria, sugestões de como eles deveriam se preparar nas semanas que antecedessem o dilúvio, né? Recomendações até sobre que tipo de roupa e que tipo de objeto eles poderiam levar no disco voador. Por exemplo, era proibido que eles levassem alguma peça de metal nos discos voadores, porque segundo a mensagem que veio lá dos seres de outro planeta, o metal dentro do disco voador poderia fazer com que a viagem no espaço ficasse muito perigosa, poderia atrapalhar de alguma forma. Então, não podia levar nada de metal. Então, os homens tiraram o zíper da calça, entende? Os botões que eram de metal, ninguém foi com roupas que tivessem esse tipo de coisa, né? Na verdade, todos foram no dia lá para ser levado pelo disco voador, porque teve o dia, né? Então, eles foram esperar no dia lá para serem resgatados, e nesse dia eles estavam com roupas sem nenhuma peça de metal, porque seria muito perigoso, segundo a mensagem que veio do espaço na cabeça da Mariana, diretamente no cérebro dela, que seria muito perigoso viajar no espaço com alguma peça de metal, né? Viajar para um planeta seguro, onde eles repovoariam a humanidade e assim sucessivamente, dariam continuidade à espécie humana em outro planeta, né? Beleza. Teve todo esse sistema de crenças, né? As pessoas iam atrás, perguntavam, repórteres iam atrás para querer saber como funcionava, mas eles eram muito seletivos e eles não falavam muito sobre a seita. Chegavam os repórteres querendo saber como funcionava, quais eram os critérios para adentrar na seita, mas eles geralmente davam poucas informações ou nem passavam informações. E eram muito seletivos também com quem eles aceitavam como membro da seita, não era qualquer um, entende? Então era um grupo bastante exclusivista, bastante seletivo e com vários segredos. Eles não espalhavam para a mídia aquilo que eles pensavam sobre si, aquilo que eles imaginavam. Eles só informavam, olha, esse é um grupo que segue os preceitos tais de mensagens que vêm de seres de outros planetas diretamente para Marianne transcrevê-las. Nós seguimos esses preceitos, esse sistema de crenças. No dia tal vai acontecer um super dilúvio que vai varrer a espécie humana, né? Vai varrer a face da Terra e acabar com a espécie humana. E nós, que fazemos parte do grupo, seremos resgatados em discos voadores, né? Então eles diziam isso, mas eles não contavam muitos detalhes de como era esse sistema de crenças. Enfim, havia muito segredo envolvido, um ar de mistério, né? Foi aí que um conjunto de 3 psicólogos, que agora eu não vou lembrar o nome deles, mas eu vou colocar na referência aí o estudo para vocês acessarem, 3 psicólogos se infiltraram nessa seita. Eles conseguiram ser aceitos e eles queriam observar como eram as interações entre eles, né? E como seria o dia do dilúvio, porque a data estava marcada, ia acontecer, não tinha como fugir da coisa, né? Então, os psicólogos entraram para observar como era o compromisso com essa crença e como seria o comportamento deles diante do dia, né? O que aconteceria? E se não viesse disco voador nenhum,
como eles iriam se comportar, né? Beleza, os psicólogos entraram ali, ficaram observando, né? E anotando tudo e se fingindo de membro. Eles fingiam que acreditavam nos preceitos que vinham do outro planeta, entende? Então eles se passaram por membros fiéis que acreditavam e que seguiam aqueles ensinamentos só para poder observar como eles se comportavam entre si, né? E beleza, né? Então a situação estava com essa característica, um grupo exclusivista que falava sobre o fim do mundo e que tinha uma promessa de salvação para aqueles que acreditassem, e aqueles que acreditavam formavam um grupo seleto, e nesse grupo seleto, né, haviam segredos que não eram espalhados para a humanidade toda, eles só diziam o grosso da história, né? Mas eles não contavam tudo, não revelavam tudo, né? E a população começou a ficar muito curiosa sobre essa seita, né? Principalmente com a proximidade da data do tal dilúvio e tal, né? Então o pessoal ficou muito curioso, ficava perguntando, eles até escorraçavam os repórteres, né? O pessoal queria fazer reportagem ali sobre o assunto. Até que chegou o dia, né? O tão desejado dia. Nesse dia aí, eles tiveram que escorraçar muitos repórteres que queriam saber, né, a que horas o disco voador chegaria, né? E tinha a hora marcada, que era meia-noite daquele dia. Quando desse meia-noite, os discos voadores iriam chegar para resgatar as pessoas que faziam parte daquela seita, né? Beleza, né? Então, os psicólogos, eles conseguiram se infiltrar ali e observaram principalmente as 2 últimas semanas antes da data, né, da tal profecia, do dia do dilúvio e do tão esperado resgate dos discos voadores, né? Aí o que aconteceu? Chegou o dia, né, o tão esperado dia. Nos 10 minutos assim que faltava para dar meia-noite, observou-se que todos eles ficaram num silêncio, né, um silêncio assim bastante penetrante mesmo, porque eles seguiam aqueles preceitos religiosamente. Eles tinham cânticos, eles tinham momentos em que eles sentiam experiências transcendentais em relação a esses seres de outros planetas, promessas, ideias de cura que tinham se curado ali dentro do grupo e assim por diante, né? Então eles tinham um comportamento dentro dessa seita que pode-se dizer que era um comportamento religioso. Então, nos últimos minutos para chegar à meia-noite, tipo 11 horas e 50 minutos, o grupo ficou em silêncio, numa verdadeira expectativa de que realmente os discos voadores iriam chegar. Ninguém estava usando nenhuma peça com metal, ninguém levaria nada de metal. Essas pessoas tinham doado suas coisas, vendido, dado. Eles não queriam mais nada, porque eles acreditavam realmente que naquele dia estariam abandonando a Terra e iriam para um planeta seguro. Então eles deram as suas coisas para outras pessoas, né? Esse professor, o Dr. Armstrong, perdeu o cargo dele de médico porque ele sustentava essas ideias, entende? Então ele acabou sendo demitido. Se não me engano, a irmã dele, a irmã do Dr. Armstrong, entrou na justiça para ele ser considerado mentalmente incapaz, de modo a tirar dele as 2 crianças menores que também estavam se preparando para ir no disco voador, né? Mas não conseguiu, né? Mas muita gente se desfez de amizades, brigou com a família, perdeu o emprego, doou as coisas, porque acreditava que realmente seriam levados para outro planeta naquele dia. Eles de fato acreditavam, né? Então, nos 10 últimos minutos antes da meia-noite, observou-se um silêncio bastante, como eu posso dizer, vamos usar uma expressão poética, um silêncio ensurdecedor, né? Ficou todo mundo ali naquela expectativa, né? E aí, de repente, estava faltando 5 minutos e alguém comentou, olha, só falta 5 minutos, né? E aí, né? Cadê os discos voadores? Aí alguém falou, não é meia-noite ainda, né? E aí começou a ter todo um murmurinho, aquele silêncio, aquela tensão verdadeira mesmo, né? E aí, quando faltava 1 minuto para meia-noite, segundo o relato dos observadores, a Marianne teria dito em voz alta, assim, né? Com um tom de vitória. Ela disse mais ou menos assim, e nenhum plano saiu errado, né? E aí deu lá meia-noite, né? Segundo a descrição que eu li, as badaladas foram ouvidas assim com muita
expectativa, né? Cada badalada que o relógio dava, eles ficavam assim apreensivos, né? Até que de repente deu meia-noite, disco voador nenhum chegou, né? E segundo os cálculos ali, meia-noite faltavam 7 horas para o dilúvio chegar, entendeu? Então, assim, eles seriam resgatados 7 horas antes do dilúvio chegar na região ali. Então, poxa vida, cadê o disco voador? Porque daqui 7 horas o dilúvio está chegando, né? E aí o pessoal ficou assim, apreensivo, ficaram no silêncio. Teve um cara que se deitou e ficou lá deitado. Outras pessoas começaram a ficar desconfiadas. E aí, né? De repente foram passando-se horas, né? Adentrando a situação foi adentrando na madrugada, né? E nada de acontecer, nenhum disco voador chegava. Teve uma hora que a Marianne começou a chorar, dizendo assim: olha, eu estou percebendo aqui que todo mundo está perdendo a fé, né? A gente tem que reavivar a nossa crença de que isso tem uma explicação. Por quê? O compromisso que essas pessoas tinham criado com a crença deles sobre esse assunto era tão fervoroso, era tão intenso, que nenhuma outra verdade era tolerada. Nenhuma outra explicação era tolerável. Tinha que ser verdade e a não chegada dos discos voadores significava alguma coisa, né? Até que por volta das três não, segundo consta, foi às 4h45 da madrugada, a Marianne teria recebido uma mensagem dos seres do outro planeta. E aí na escrita automática estava lá a explicação do porquê os discos voadores não foram resgatar. Porque, segundo eles, segundo a mensagem, né, que a Marianne escreveu, o grupo que estava ali naquela expectativa, né, estava ali esperando mesmo, genuinamente, os discos voadores chegarem, emanou tanta paz, emanou tanta luz pelo mundo, que Deus olhou assim e falou: caramba, é melhor salvar a humanidade. Deus ficou comovido com toda a expectativa e com todo o fervor com que eles estavam esperando o resgate dos discos voadores, e aí cancelou o dilúvio, entendeu? E aí, olha só, tá aí a explicação, né? Foi Deus que quis que não acontecesse. E essa explicação ficou meio assim, né? Porque é uma explicação que, de certo modo, não tem como você provar que não está correta, né? Pô, foi Deus que falou que foi Deus que não quis que o dilúvio acontecesse, porque o nosso grupo emanou tanta luz esperando os discos voadores que ele resolveu salvar o mundo, né? Eles até se passaram aí por heróis, né? Poxa, se não fosse a nossa luz, se não fosse a luz que nós emanamos para o mundo todo, o dilúvio não teria sido cancelado, né? Beleza. Só que essa explicação não convenceu todo mundo. Teve um cara que depois que escutou essa explicação, né, segundo os relatos, colocou o chapeuzinho dele na cabeça, vestiu o paletó e vazou fora para nunca mais voltar, né? Só que essa explicação apenas não era suficiente. Eles tinham que ter outro tipo como é que eu posso dizer, de artifício para sustentar aquela crença, para manter a crença existindo, para manter o acesso à gratificação de estar dentro daquele grupo sustentando aquelas crenças, entende? Até que, por esse motivo, talvez, né, chegou uma mensagem dizendo o seguinte, né, na escrita automática, a Marianne colocou lá: olha, é o seguinte, é para vocês divulgarem para o mundo o que aconteceu. O mundo precisa saber que vocês salvaram todos emanando sua luz conforme a expectativa que vocês tinham de que seriam resgatados pelo disco voador. Vocês têm que espalhar esse sistema de crenças para o mundo todo. Foi aí que aquele mesmo grupo, que era exclusivista, que selecionava muito os potenciais membros, que não falava os seus segredos, começou a se abrir para a mídia. Eles começaram a ligar para a mídia para contar o que aconteceu. Olha, não vai acontecer o dilúvio, nós não fomos resgatados pelo disco voador e a explicação é essa e essa, entendeu? E eles começaram a espalhar o sistema de crença deles, né, todos os princípios, tudo aquilo que eles já tinham escrito lá e tal, que eles já tinham um sistema de crenças da seita, né, de valores, de comportamento, do que era certo, do que era errado, e assim sucessivamente, né? E aí o que acontece?
Esse grupo que era exclusivista agora é um grupo aberto, é um grupo que tenta convencer toda a humanidade sobre o que aconteceu, né? Sobre a circunstância. E aí os pesquisadores observaram essa tremenda mudança de padrão. Como é que pode um grupo que antes era tão exclusivista e agora é um grupo aberto, é um grupo que está buscando convencer novos membros? Antes tão rigoroso, não aceitava todo mundo, mas agora aceita novos membros, quer convencer o máximo de pessoas possível, né, desse sistema de crenças, entende? Por que isso aconteceu? Os pesquisadores refletiram de várias maneiras, né, e eles chegaram à conclusão de que uma vez que a prova física ou melhor dizendo, uma vez que não tenha ocorrido a prova física dos preceitos e das profecias da seita, né, não teve o dilúvio e não apareceram os discos voadores, significa uma ausência de prova física predita. Eles predisseram que isso aconteceria e não aconteceu. Né? É um grande baque no sistema de crenças deles. Então, como um meio de aliviar o desconforto diante desse impacto que o sistema de crenças deles tiveram devido à ausência de uma prova física, eles buscaram a aprovação social, entende? A partir de vários mecanismos psicológicos que fazem com que uma pessoa se sinta propensa a acreditar que algo é verdadeiro, porque outras pessoas também acreditam que aquilo é verdadeiro. Então a ideia era, eu vou convencer o máximo de pessoas possível de que as minhas crenças são verdadeiras, porque isso minimiza o impacto severo que essa crença recebeu devido à ausência da prova física. Não teve dilúvio e não teve disco voador, entende? É óbvio que eles não pensaram dessa forma, de uma forma premeditada. Eles simplesmente operaram dessa maneira sem em nenhum momento questionar se de fato era verdade ou não a história dos extraterrestres. É como eu disse, o compromisso que eles tinham com aquela crença era tão fervoroso, era tão intenso, que nenhuma outra verdade, que nenhuma outra possibilidade era tolerada. Então eles partiram para buscar fazer com que o grupo tivesse a aprovação do maior número de pessoas possíveis, justamente porque no caso da prova física foi insuficiente para que eles se mantivessem acessando as gratificações produzidas pelo contato social de estar ali naquela seita, sendo aprovado, sendo reconhecido por um grupo e assim sucessivamente. A partir dessas observações, os observadores chegaram a algumas conclusões. Né? Olha só, uma das conclusões, com várias implicações filosóficas interessantes aqui. Né? Olha lá, foram levados a acreditar em ideias distantes da realidade concreta devido à conveniência e aprovação social, sensação de que faz parte de algo especial. Entende? Olha só, o fato de que eles passaram a acreditar em coisas muito distantes da experiência imediata, entende? Coisas muito distantes da realidade concreta, verificável, discos voadores, um dilúvio que vai varrer o planeta Terra inteiro e vai destruir a humanidade. Né? Esses fatos extraordinários foram aceitos sem evidência, sem provas, eles foram convencidos de que isso é verdade por um motivo: conveniência grupal, aprovação grupal, sensação de que faz parte de algo maior, sensação de que faz parte de algo especial, entendeu? Olha só as implicações que isso tem para entender como o ser humano funciona dentro de grupos, né? Dentro de grupos que estabelecem regras e que estabelecem promessas futuras para que essas pessoas sigam essas regras, entende? Vamos ver outra conclusão aqui, ó. Vamos lá. Outra coisa que eles observaram, ó lá. Buscaram compensar a falta de uma confirmação concreta, né? Essa confirmação concreta seria a ocorrência do dilúvio e a chegada dos discos voadores, não? Então eles compensaram essa falta de evidência concreta, de confirmação concreta, física mesmo, né? Tentando conquistar novos membros.
Então, a conquista de novos membros é como se fosse uma compensação da falta de prova física, entende? Então, esses grupos, eles tendem a expandir o número de adeptos justamente numa tentativa de compensar a ausência de prova física, gerando aprovação social. E por que que isso funciona, né? Por que que a aprovação social funciona? Certamente fazer parte de grupos fez a diferença para que a nossa espécie sobrevivesse em períodos remotos da pré-história, situações extremas de vida selvagem. Então, fazer parte daquele grupo ali garantia que você não fosse pego por um predador ou que você tivesse acesso à comida, pelo menos uma certa dose básica ali de proteína por dia, entendeu? Você tinha só se você fosse aceito por um grupo. Você não sobreviveria sozinho. Então, a aprovação grupal ela é muito poderosa para fortalecer comportamentos em indivíduos da nossa espécie, porque é uma questão de sobrevivência da nossa espécie você ser sensível às estimulações sociais, entendeu? Mas beleza, olha lá a outra conclusão aqui que os pesquisadores chegaram. As pessoas se sentem mais propensas a acreditar naquilo que outras pessoas já acreditam e que promove alguma aprovação social. Então nós tendemos a acreditar naquilo que os outros já acreditam. É como se nós sentíssemos que aquilo ali é um pouco mais confiável, porque o número de pessoas grande, ou pelo menos mais do que uma pessoa, pensa exatamente daquela forma. Só que cada uma daquelas outras pessoas que acreditam naquilo também acreditam pelo mesmo motivo, porque veem outras pessoas também acreditando e fazendo parte daquele sistema de crenças. Aqui eu estou me referindo a esse tipo de situação, tá? É óbvio que essas conclusões, essas observações, essas constatações têm sim implicações relevantes para estudarmos também o comportamento religioso complexo que a gente observa na sociedade. Só que não apenas isso. Tem outros fatores envolvidos que também merecem ser detalhados. Mas aqui a gente está falando dessa pequena seita, né? Olha só como isso é interessante. Olha só como o ser humano está sujeito a ser convencido, entende? Convencido de coisas que estão para além da sua experiência imediata, para além daquilo que é verificável no dia a dia, simplesmente por causa do poder que o grupo tem de aprovar sua presença. Então, se for necessário acreditar em algo fora dos padrões de evidência ou fora daquilo que é verificável no dia a dia, para que eu faça parte de um grupo, para que eu me sinta satisfeito, para que eu estabeleça uma conexão com aquilo que o grupo me ensinou a considerar que é superior, né, que vai me elevar, que vai fazer com que eu participe de algo superior, para que eu me sinta especial em relação ao dia a dia, né, como eu posso dizer, as coisas básicas, as mesquinharias do dia a dia, entendeu? Então nós queremos nos sentir especiais, queremos nos sentir para além desse dia a dia básico, desse dia a dia que acaba eliminando ou diminuindo a nossa habilidade de fantasiar, de criar, né, de fazer poesia, de fazer música, esse dia a dia que nos embrutece, que embrutece a nossa fantasia. Às vezes, para você compensar isso, é necessário fazer parte de algo que te convença de que existe sim algo especial do qual você pode fazer parte se seguir os preceitos daquele grupo. E recebendo essas aprovações, você se sente bem, se sente parte de algo, entende? E sente que algo no futuro será melhor para você. Então, todos esses fatores, todas essas expectativas que são aprendidas dentro do grupo, favorecem a permanência e a sustentação desses grupos. Favorecem que o indivíduo permaneça nesse grupo e favorecem que esse indivíduo sustente as ideias que são entoadas pelo grupo, entende? Olha só como isso é interessante, como isso nos auxilia a entender vários detalhes do nosso comportamento dentro de grupos e também nos mostra como pode ser perigosa essa nossa vulnerabilidade.
devido à nossa necessidade de sobrevivência em condições extremas no passado, nós tivemos que desenvolver uma alta sensibilidade a estimulações sociais. Só que essa alta sensibilidade a estimulações sociais nos fazem vulneráveis a uma série de situações, nos fazem vulneráveis a sustentar ideias que podem ser absurdas de um certo ponto de vista. Por exemplo, achar que vai acontecer um dilúvio, que vai varrer a face da Terra e que discos voadores vão vir resgatar aqueles que acreditarem nos preceitos que eles enviaram para cá. Então, acreditar nisso é uma coisa extraordinária. É uma coisa extraordinária que um grupo é capaz de fazer com alguém que é psiquiatricamente, psicologicamente saudável. Por mais que a palavra saudável tenha várias implicações que a gente não vai explorar aqui, mas para a nossa conversa andar, é necessário dizer, os pesquisadores afirmaram que as pessoas que fizeram parte desse grupo não tinham distúrbios psiquiátricos. Eram pessoas como você e eu, mas que devido a uma série de exposições, uma série de situações que favoreceram, foram sendo levadas gradualmente a acreditar nessas situações. Só que acreditar numa história absurda pode ser algo considerado inofensivo. Só que existem várias outras situações que aconteceram na história da humanidade em que grupos organizados em torno de um certo fanatismo resultou em catástrofe. E uma dessas catástrofes, que eu posso só citar aqui, porque senão o vídeo ficaria muito longo, né? É a catástrofe promovida pelo pastor Jim Jones, que levou mais de 900 pessoas a cometerem suicídio coletivo. Dentre elas, mais de 300 crianças. Vocês podem pesquisar sobre isso. No futuro, eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre o Jim Jones, que eu acho que vai ser legal. Mas assim, resumindo, né, finalizando o vídeo, nós somos seres muito vulneráveis a grupos. Somos seres muito vulneráveis à aprovação social. E para obter aprovação social, nós podemos até acreditar em coisas absurdas, em teorias conspiratórias que não se justificam por evidências. Nós podemos até entrar e fazer parte de seitas que falam coisas também que não podem ser verificadas e comprovadas no dia a dia e não podem ser verificadas por outros meios e que exigem crença, exigem um compromisso, né, um compromisso que te coloca acima, né, ou melhor dizendo, é um compromisso que o sujeito prioriza em detrimento do emprego, em detrimento das relações familiares, em detrimento, enfim, em detrimento de tudo aquilo que ele consegue sustentar como coisas concretas no dia a dia. Você abandona o que é concreto e vai sustentar crenças não verificáveis por causa do poder que a aprovação social tem. Era basicamente isso que eu queria trazer para vocês hoje, né? Meus cachorros começaram a latir justamente na hora que eu estou aqui finalizando o vídeo. E na próxima oportunidade conversamos mais sobre questões desse tipo e de outras relativas ao comportamento humano. Até a próxima e valeu, até mais.